Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Luz e Caridade. Também aqueles que se encontram em seus lares, assistindo remotamente, sejam todos bem-vindos a esta sala Luz e Caridade. Vamos prepararmos-nos para as atividades da noite de hoje, procurando elevar os nossos pensamentos, suavizar os nossos sentimentos, procurando nos colocarmos em sintonia com os benfeitores espirituais que já agem sobre nós neste ambiente, permitindo-lhes que possam nos ajudar dentro das nossas necessidades, de acordo com os nossos méritos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Na noite de hoje nós temos o nosso irmão Júlio César, o Cezinha, que vai falar para nós sobre a origem e natureza dos espíritos. Uma boa palestra, irmão. Boa noite a todos. Obrigado, senhor Tenor. Obrigado a todos os nossos irmãos que se fazem presentes aqui na noite de hoje. Os nossos irmãos aqui encarnados, os nossos irmãos desencarnados que buscam tratamento também aqui na nossa casa, e aos nossos irmãos que estão acompanhando através das nossas redes sociais, das nossas páginas do Facebook. E sempre é uma alegria muito grande poder estarmos aqui com essa missão, sempre amparados pelos mentores da casa, pelos nossos mentores, pelo plano espiritual. Aqui os nossos mentores da casa, Benedito Camargo, Frederico Roa e Maria Júlia, e toda a falange do bem que aqui acompanham. E eu fico muito feliz de estarmos aos poucos, vagarosamente, retomando um pouquinho do nosso quase normal, que afinal de contas o nosso normal vai ser diferente, e essa diferença é que vai nos remeter a hoje a reflexão para o entendimento dessa breve passagem que nos foi preparado na noite de hoje. Falar sobre a origem e a natureza dos espíritos, o começo de tudo. É muito importante que o que nós hoje compartilhemos aqui, depois nós refletamos para que a gente saiba como é perfeito o plano do nosso Criador. A questão número 76 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, questiona aos espíritos o que são os espíritos, e a resposta é muito convicta: são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. O mais legal é a gente ter isso aqui, ó. Seres inteligentes da criação. Por que seres inteligentes da criação? Porque nós somos obras do Criador. A questão prima do Livro dos Espíritos
Pergunta: que é Deus? Não quem é ou o que é Deus. Que é Deus? Deus é o Criador de tudo. Onipotente, onipresente, e Ele nos cria espírito simples e ignorantes. Quando nós somos criados simples e ignorantes. Porém, Ele nos concede a felicidade de galgarmos a nossa evolução. Evolução essa que sempre nós falamos aqui. Afinal de contas, essa com certeza é a nossa principal função quando aqui encarnados. Buscarmos a nossa evolução constante, passo a passo. Para uns, ela é mais vagarosa, para outros, ela tem uma outra velocidade. Porém, como sempre falamos e sempre vamos ressaltar, é importante que saibamos que as nossas evoluções individuais, a minha evolução, a evolução de cada um, ela jamais retrocede. O que nós evoluímos, nós já evoluímos. Jamais vamos regredir no nosso processo evolutivo. E é importante ressaltar que, como a gente disse, os espíritos são obras da criação divina. A gente não sabe ao certo quando eles foram criados, mas elas são individualizações do princípio inteligente. A sua criação, ela é permanente e incessante, ou seja, Deus jamais para de criar os espíritos. Os espíritos são imateriais e a sua essência difere de tudo o que conhecemos. É muito gostoso falar disso, porque quando nós aqui, nos nossos grupos de estudo, quando a gente começa aos nossos grupos de estudo, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem uma aula. Inclusive eu tenho a felicidade da minha professora amada estar aqui, Semiramis, de nos ensinar desde o princípio da biologia, para que a gente saiba exatamente dos nossos átomos, para que a gente conheça o princípio de tudo, para que a gente possa entender o princípio espiritual. E isso é tão maravilhoso, porque um artista, quando ele cria uma obra de arte, está ali 3 coisas: o seu amor, o seu conhecimento e o seu tempo. O amor, porque toda a criação, ela é uma obra do Criador. O seu conhecimento, porque através dele é que ele resulta naquilo que é feito. E o tempo, porque tudo o que nós fazemos, independente do que quer que seja, demanda tempo. E eu gostaria que nesse momento a gente pegasse essa palavra tempo e guardássemos elas no nosso coração, porque daqui a pouquinho eu vou pedir para a gente tirar ela dali, porque esse tempo ele vai nos trazer também um presente para cada um e que nos assiste. Já a questão 83 do Livro dos Espíritos nos diz: não temos inteligência e nem sensibilidade suficiente para compreendermos a sua formação, a formação dos espíritos. Ou seja, é tão perfeito, tão complexo a forma de criação dos espíritos, que nós, hoje aqui encarnados com a nossa inteligência, por mais que nós tentemos, nós não conseguiremos compreender completamente o seu processo de criação. Mas nós temos que saber que eles são infinitos. O espírito não acaba. E por ser obra de Deus, e Deus sendo perfeito, nós trazemos consigo uma pérola, um tesouro imensurável, que é a centelha. Cada um de nós temos uma fração de Deus em nossos corações, porque nós somos a criação dele. Os espíritos habitam o mundo dos espíritos
das inteligências incorpóreas. Ou seja, salvo os nossos irmãos médiuns, videntes, clarividentes, nós não conseguimos visualizar os espíritos, por mais que alguns deles ainda transitem por essa orbe, porque o convívio natural dos espíritos são nos seus planos. Porém, é importante que saibamos que os espíritos estão por toda parte. Aí tem gente que fala assim: meu Deus, eu fico desesperado então. Se tem espírito por toda parte, eu vou ficar assustado. Nós não temos que nos assustar com os nossos espíritos. Nós temos que nos assustar com alguns dos nossos irmãos ainda encarnados. Porque os espíritos aqui habitando, eles só têm das duas uma. Ou são irmãozinhos que precisam de ajuda, precisam de oração, precisam de encaminhamento, ou são irmãozinhos que estão nos ajudando. É importante que nós saibamos. Então, eu tive a felicidade de sempre ser criado num lar espírita, e toda vez que a gente falava para algum coleguinha que a gente era espírita, todo mundo falava assim: você não tem medo de espírito? E eu nunca tive medo de espírito, porque a gente sabe que a gente tem o amor e Jesus em nossos corações. A falange do bem está conosco, nos protege. E todos aqueles nossos amiguinhos, irmãozinhos que estão mais desorientados, eles não conseguem sintonizar a nossa frequência. Imaginemos que cada um de nós somos um aparelho de rádio. E dependendo da frequência que nós sintonizemos, nós vamos captar uma música clássica, uma música diferente, e assim são as energias. Portanto, é importantíssimo que nós controlemos os nossos padrões vibratórios. Ah, César, é muito bonito falar isso, né? E quando a gente se pega pensando coisas negativas, coisas ruins, todo mundo faz isso. Eu aprendi um truque aqui nessa casa, numa palestra, que é: para, respira, faz uma prece. Pronto. Pronto. Os espíritos estão por toda parte. Que bom. Que bom, porque nós sabemos que às vezes nós estamos em situações em nossas vidas que nós não temos muito como refletirmos o que fazer. E às vezes a gente escuta, faz o certo. Por quê? Porque a nossa sintonia está no bem. As formas dos espíritos, elas podem ser diversas, como uma chama, uma centelha etérea, um clarão. E é importante que os espíritos se locomovem rápido como um pensamento. Mas como isso? Mais uma vez, de acordo com o seu grau de evolução. Assim como nós, se nós formos fazermos uma analogia simples, quando nós nascemos, nós somos dependentes dos nossos genitores. Todo bebê precisa do carinho da mãe, do pai, da proteção, do alimento, do cuidado, do higiene, da educação e principalmente do amor. Os espíritos também precisam de encaminhamento, de luz, de amor, de perdão. E isso nós encarnados hoje, nós não devemos nos esquecer que nós somos espíritos. E que quando no plano espiritual estivermos, nós também continuaremos as nossas missões de trabalho, as nossas árduas missões, graças a Deus. E o importante é que, como a questão 92 do Livro dos Espíritos diz, todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder. Olha a resposta: cada espírito é uma unidade indivisível, porém podem irradiar seu pensamento em diversas direções sem se dividir. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós sabemos que conforme o grau
de evolução do espírito, as suas funções, os seus deveres e os seus direitos são divergentes, são diferentes. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, eu abrindo lendo, nos traz a seguinte informação: quando encarnado, os espíritos não estão ligados indefinitivamente num único mundo. Tudo depende do seu processo evolutivo. O que isso quer dizer? Que nós, aqui, encarnados, hoje estamos habitando no planeta Terra. Um planeta de provas, um planeta de expiações, que em breve, na nossa transição do planeta crescendo, se transformará no quê? Um planeta de regeneração. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos habitando orbes diferentes. O nosso objetivo é estarmos sempre em esferas de luz, né? Quem aqui não lê o Nosso Lar? Aí todo mundo, quando vê o Nosso Lar, assiste o Nosso Lar, fala: eu quero ir para o Nosso Lar. Pois bem, o Nosso Lar é uma colônia espiritual, e hoje eu não vou esquecer de falar do umbral, é importante dizer isso, que por mais que nós pensemos que seja o lugar perfeito, ainda existem muitas, mas muitas esferas superiores ao nosso lar, assim como existem locais, para quem leu o livro ou assistiu o filme, pode se recordar de quando André Luiz se encontrava nas zonas umbralinas, por sabe-se lá quanto tempo, e os espíritos vieram socorrê-lo para levá-lo para a colônia do Nosso Lar. E lá chegando, André ficou surpreso, primeiro porque estava muito cansado, e os irmãos, a primeira coisa que falaram é: calma, primeiro se recupere para depois você entender o que está acontecendo com você. Por quê? Porque André Luiz foi para o Nosso Lar, e lá chegando, ele teve a ciência de que ele era um suicida. Mas espera aí, suicida? Eu não tirei a minha vida, na cabeça dele. Mas por quê? Porque ele era um suicida passivo. A todos que sabem, André era um médico renomadíssimo, porém gostava muito de bebida, fumava bastante, era amante da noite. E até que ele entendesse que aquilo estava corroendo com a sua essência enquanto vida, e que ele era responsável, mandou um tempo. É importante que a função nossa, enquanto origem e a natureza do nosso espírito, é que nós entendamos o nosso processo evolutivo. Sempre a gente fala em processo evolutivo e pergunta-se como. Aí vem talvez uma das sempre corriqueiras mensagens que nós, da doutrina espírita, nós cristãos, sempre buscamos. Trabalhando, realizando a nossa reforma, ajudando e principalmente atentando para os pedidos do nosso semelhante, o nosso próximo. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos falar da reforma íntima. Reforma íntima, é tão bonito a gente falar esse nome. Eu vou fazer a minha reforma íntima. Fazer a reforma íntima, quando a gente trata das coisas simples, tranquilo. E quando a gente tem que fazer, talvez uma que seja das coisas, das tarefas mais árduas e difíceis, perdoai os nossos inimigos. Nós, na oração que Jesus nos deixa, nós falamos isso todo dia. Perdoai as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes nós falamos, mas vivemos. As duas primeiras palavras dessa tão poderosa e talvez a mais conhecida oração que Jesus nos deixou, nos diz: Pai Nosso.
Nosso Criador, olha por mim, porque nesse meu processo evolutivo, nessa minha reforma íntima, se eu não tiver a sua ajuda e se eu não tiver a certeza de que eu preciso melhorar, eu estou perdido. Porque é muito simples para nós hoje aqui nos desviarmos, não o fato de desviar, mas às vezes perdemos o foco. Primeiro, porque os maiores, com certeza, dificultadores do nosso processo evolutivo são aqueles dois vilões que a gente conhece muito bem: o orgulho e o egoísmo, o ego, a vaidade. Vivemos num mundo onde, para muitos, quanto mais ter, mais importantes somos. Só que a gente não pode esquecer que não importa o que nós temos, quando fizermos a nossa passagem, de nada valerá. Mas o que nós somos, o que nós vivemos e o legado que nós deixamos, isso pode nos ajudar. A gente fala de orgulho, egoísmo. Eu nunca me esqueço, foi a primeira palestra que eu fiz nessa casa, foi sobre orgulho e egoísmo. E é tão difícil você falar disso, porque você começa a pensar e você fala: meu Deus, eu sou assim, eu faço isso. Mas sim, nós somos espíritos falhos ainda. Mas o simples fato de buscarmos, de termos a noção de que nós estamos buscando nos melhorar, já nos ajuda. Mas para isso, nós temos que ter a consciência de que somente falar, somente estudar, não, mas eu vou na casa espírita toda sexta, toda segunda, toda quinta, quando tinha na sexta, se Deus quiser. Ótimo, muito bom, essa é uma parte. Mas eu tenho fé. Ótimo. E a obra? E a ação? Um engenheiro projeta um prédio maravilhoso. Cuidadosamente, ele é milimétrico, calculado. O projeto está pronto. Mas, se quem for executar esse projeto não cumprir ipsiliteris o que está desenhado ali, será que a obra vai ficar exata? Essa é a nossa reflexão. Eu costumo dizer que a gente, quando faz uma avaliação do nosso processo de evolução, é tão diferente a gente pensar assim, não, tá certo, a partir de agora eu vou mudar, eu vou ser uma outra pessoa. Ótimo, já tomamos a primeira decisão. Por quê? Porque não importa o quão distante seja a distância, nós temos que dar o primeiro passo, sair daquela famosa zona de conforto. Como que a gente faz isso? Trabalhando, prestando atenção em volta, mudando alguns hábitos que são simples. Por que a gente faz isso? Porque nós sentimos no nosso coração que às vezes nós viemos aqui na casa espírita e escutamos uma palavrinha que fala: nossa, parece que isso é para mim. Às vezes a gente vem numa palestra e a gente sai daqui pensando: nossa, eu não ia vir hoje, hein? Mas é verdade, porque para a gente estar aqui, a gente já está sendo preparado já há um tempo. Nós tínhamos um compromisso de aqui estarmos. Os espíritos, nós, aqui, corpo, nós já tínhamos esse compromisso de buscarmos a nossa evolução. E assim nós estamos fazendo. E que bom que nós estamos determinados, porque aqueles que estão buscando são aqueles que são mais testados. E nós somos testados todos os momentos. Por quê? Para saber se nós estamos ou não no propósito. É muito gratificante quando você chega na casa espírita e você vê a evangelização cheia de criança. Eu nunca me esqueço do meu grupo chamado Gotas de Luz. Éramos
45 crianças e vivemos 7 anos juntos, dos 5 até os 12 anos, o mesmo grupo. E eu lembro que todo evangelizador falava, vamos mudar o nome? Não, a gente sempre vai ser Gotas de Luz, lá na Federação Espírita de São Paulo. E hoje, 30 e poucos anos depois, 40, vamos falar a verdade, senão Deus está me ouvindo. A gente fala com nossos amigos e o pessoal fala assim, nós ainda somos Gotas de Luz. Por quê? Porque nós somos obra do Criador. E lembra quando eu falei do tempo? Quando eu falei que a gente teria que tirar o tempo do coração porque a gente teria um presente? Pois bem, o tempo é uma palavra de 5 letras, mas que ela pode nos remeter a tanta coisa boa, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de evolução. Quer um exemplo? Nós estamos em setembro, quase outubro. Estamos no 7º mês, atravessando uma das maiores, talvez a maior da atualidade, pandemia que as nossas gerações conheceu. Nós conhecemos algumas outras pela história, mas contemporaneamente, vocês já pararam para pensar como a palavra tempo hoje tem um significado diferente? Porque há 7 meses, 8 meses atrás, nós não tínhamos tempo para nada. Quando que um filho tinha tempo para conversar com uma mãe? Quando que um pai tinha tempo para fazer um dever com o filho? Aí de um tempo para cá parece que nos sobra tempo. Não. Às vezes a gente precisa tomar umas sacudidas dessa para a gente aprender a elencar as nossas prioridades. Essa é a nossa reforma íntima. O melhor exemplo sou eu mesmo. Há 3 anos atrás, quando eu comecei a vir nessa casa, eu vinha só às quintas-feiras, porque era o meu tempo, era o tempo que eu tinha. Quando eu vinha, não me sobrava tempo. Até que um dia eu percebi que se não me sobrava tempo, era porque eu estava sendo incompetente com a minha administração. Por quê? Porque quais eram as minhas prioridades? E por incrível que pareça, no dia que eu tomei essa sacudida, que às vezes a gente toma umas sacudidas, né? Me falta... Às vezes, é engraçado, a gente fala isso aqui entre nós, aqui alguns amigos que trabalham na casa, que por algumas semanas nós estamos na casa de segunda a sexta. Porque me sobra tempo? Não, porque eu elegi as minhas prioridades. E me sobra tempo para fazer tudo o que eu quero. Quem era errado? O tempo ou eu? Tudo depende do tempo. Só que esse tempo depende da gente. Eu tenho tempo para falar e eu gosto de cumpri-lo. Nós temos o tempo para tudo, mas é importante que nós tenhamos um tempo para nós mesmos. Aquele momento em que você pergunta, será que eu estou indo bem? Será que eu estou no caminho certo? Eu sempre gosto de citar essa passagem de Joana de Ângeles, quando Divaldo, ainda jovem, pergunta para Joana de Ângeles, mas você fala tanto de evolução, você fala tanto de coisas boas, como que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Sabiamente Joana vira para Divaldo e diz, se o que você estiver fazendo te aproximar dos ensinamentos de Jesus, ou melhor, o que você está fazendo te aproxima ou te distancia dos ensinamentos de Jesus? Se te aproximar, tu está no caminho certo. E essa é a verdade. Busquemos a cada dia sermos melhores do que no dia de hoje. Existem aqueles dias em que nós somos tentados mesmo, testados fielmente a nossa fé. Aquele dia que você sai de casa, quando você vai sair, o carro está com o pneu furado. Aí você chega atrasado na reunião e acontece... Nesse momento é que você fala, não, nada vai me tirar. Eu vou vencer. E no final do dia que você passou por todas aquelas turbulências, você deita a sua cabeça no travesseiro e fala, muito obrigado, Deus. Eu consegui. É tão bom quando a gente consegue transpor uma barreira. E às vezes, quando a gente patina nessa barreira, é porque nós devemos estar naquele momento ali, para que a gente entenda que as coisas não são no nosso tempo, são no tempo que elas devem acontecer.
pois assim nós quisemos. Foi assim que combinamos. Falar dos espíritos e falar da sua origem e da natureza dos espíritos é uma coisa maravilhosa. Trazer aqui uma sintaxe disso, para mim foi um presente muito grande. Por quê? Porque é bom a gente saber que, às vezes, quando a gente acha que não tem mais saída, está na nossa frente a saída. Basta a gente acreditar e a gente entregar de verdade o nosso propósito. Para finalizar, eu disse para vocês que hoje a gente teria um presente, e é muito gostoso quando a gente esbarra. Na verdade a gente não esbarra, né? Na verdade a espiritualidade trabalha e vai nos intuindo a pesquisar, e a gente encontra algumas coisas que, com certeza, são obras de Deus. E essa obra de Deus, eu quero trazê-las para vocês através de um poema. Um poema de um poeta que eu particularmente gosto muito, porque através de suas palavras ele consegue nos transmitir emoção. E para que vocês recebam esse presente, eu gostaria que hoje nós fizéssemos de uma forma diferente, já que me restam ainda 5 minutos. Eu gostaria que nesse momento todo mundo fechasse seus olhos um segundo e que vocês mentalizassem as pessoas que são, que foram e que sempre serão importantes na vida de vocês. Mário Quintana nos trouxe um poema dizendo: o tempo. O tempo não pode ser segurado. A vida é uma tarefa a ser feita e que levamos para casa. Quando vemos, já são 18 horas. Quando vemos, já é sexta-feira. Quando vemos, já terminou o mês. Quando vemos, já terminou o ano. Quando vemos, já se passaram 50, 60, 70 anos. Quando vemos, nos damos conta de ter perdido um grande amigo. Quando vemos, o amor de nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde demais para voltar atrás. Por isso, não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão, porque os teus filhos subitamente não serão mais teus e deverá fazer alguma coisa com o tempo que sobrar. Tenta eliminar o depois. Depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Eu vou pensar nisso depois. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor, porque não entendemos que depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo se transforma em tarde, depois a melancolia passa, depois as coisas mudam, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois as promessas são esquecidas, depois o dia vira noite. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois se pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos e os melhores amores. Amemos agora, beijemos agora, e que nosso Mestre Jesus, em sua infinita sabedoria, em sua benevolência, possam nos abençoar hoje e sempre. E a todos, deixo aqui meu singelo abraço e o desejo de uma noite abençoada e de uma semana cheia de vitórias. Amém.
Agradecemos ao nosso irmão César pela palestra da noite de hoje. E vamos agradecer principalmente a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais que nos possibilitam este instante, aproveitando esse tempo, já que foi tanto falado nesta noite. E aproveitando este momento, vamos pedir por todos aqueles irmãozinhos que se encontram em necessidade do corpo ou da alma, onde quer que se encontrem. Aqueles irmãos que estejam acamados nos seus lares ou hospitais, aqueles irmãos que passam por momentos de desespero, angústia, de dúvida, de incerteza, de dor. Aqueles irmãos na ignorância, na fascinação. Aqueles irmãos que não têm um teto, que não têm um leito. Aqueles irmãos que não têm a liberdade. Por todos, Senhor, que a vossa paz e a vossa luz os envolvam, lhes possibilitando um instante ao menos de reflexão, de lucidez, facilitando assim a atuação dos benfeitores espirituais que possam socorrê-los. Por todos aqueles irmãos que detêm o poder e o dever de tomarem decisões que afetam as demais pessoas, que possam, bondoso Pai, refletir e somente as tomá-las com honestidade, com base na verdade e com justiça. Que todos nós possamos devolver o equilíbrio àquilo que desequilibramos, para que quando soar a nossa hora, estarmos preparados para retornarmos ao plano espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Assim encerramos a primeira parte das atividades desta noite. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações,
colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.